Olá, viva, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante nos esteja a ver em direto ou em diferido, e também dependendo do fuso horário em que estão. O tema hoje vai ser extremamente interessante. Vamos falar sobre empatia e relações digitais, e vamos ter como convidada Fabiana Gutierrez, fundadora da Carlotas no Brasil, que eu já irei apresentar. Entretanto, como habitualmente, quem nos está a acompanhar pode ir deixando o seu comentário nos comentários do Facebook, dizendo-nos de onde é que nos estão a acompanhar, porque é sempre bom e um prazer saber quem está aí desse lado. A Carla Pinto dá-nos as boas noites. Boa noite, Carla, seja bem-vinda. Hoje, para além de termos uma convidada, tenho também um companheiro de luta, meu colega Luís Fernandes, que eu já trouxe aqui assim para o ecrã. Olá, Luís, boa noite. Vai ser uma sessão muito interessante, penso eu. Eu acho que sim. Só já agora apresentar também, Luís, porque as pessoas, nem toda a gente poderá ainda não nos conhecer. O Luís é licenciado em Psicologia Educacional pelo ISPA e mestre em Observação e Análise da Relação Educativa pela Universidade do Algarve. É psicólogo sénior e supervisor de estágios da Ordem dos Psicólogos Portugueses, sendo formador acreditado de pessoal docente e não docente pelo Conselho Científico e Pedagógico da Formação Contínua de Professores. Desde 2008 desenvolve a sua atividade profissional na Associação Sementes de Vida, em Beja. Na última década tem coordenado e supervisionado vários projetos na área do bullying e da violência na escola, o Stop Bullying, o Bullying 360, Bullying Não, e mais recentemente integra a equipa de coordenação do projeto Outubro, mês de prevenção e combate ao bullying e cyberbullying em todo o país. É coautor dos livros Plano Bullying, Como Apagar o Bullying da Escola, Diz Não ao Bullying, Não Deixes que Te Façam Mal, e juntamente comigo e com a Sónia Seixas é também coautor do livro Cyberbullying, um guia para pais e educadores. Entretanto, vamos tendo mais gente a juntar-se a nós. Francisco Ribeiro da Rocha, boa noite a todos. Boa noite, Francisco, bem-vindo. É com prazer que eu vejo aqui assim. A Carla, que já tínhamos cumprimentado e dado as boas-vindas, agradece. A Lígia Azevedo também nos dá as boas noites. Boa noite, Lígia, é um prazer tê-la aqui assim também connosco. A Karina, que também já tinha estado ontem e que participou bastante também na conversa que tivemos, também está aqui assim connosco. Boa noite, Karina, bem-vinda mais uma vez. O Abílio Carvalho, que também já é um regular destas questões, diz: boa noite, hoje a net está lenta por Gaia, vamos ver se dá para ver. Esperemos que sim, fazemos votos nesse sentido, e bem-vindo como sempre, Abílio, e também a Patrícia Gomes, também, que nos está a acompanhar, também dá as boas noites, Patrícia, seja bem-vinda. Ou seja, estamos mais de 15 pessoas online, mais do que tempo para apresentar e trazer para a conversa a nossa convidada de hoje, a Fabiana Gutierrez. Boa noite, Fabiana, consegue-me ouvir? Consigo. Boa noite, Tito. Boa noite, Luís. Prazer estar com vocês. Olha, eu vou fazer só uma breve apresentação. A Fabiana é fundadora de Carlotas, ela já vai dizer o que é Carlotas. Tem experiência em comunicação, mídias sociais e relações públicas em empresas nacionais, multinacionais, agências e terceiro setor. É cofundadora de Carlotas, uma empresa que surgiu em 2013, com o foco de trabalhar as habilidades socioemocionais, usando a arte e a ludicidade com base em 3 pilares: de respeito e empatia.
Durante esses anos desenvolveu programas e atividades, workshops e palestras para empresas e instituições de ensino e também participa de congressos, seminários e palestras, como o Congresso Brasileiro de Treinamento de Desenvolvimento, organizado pela ABTD, encontro da OAB, que acho que é a Ordem dos Advogados do Brasil, em Jabaquara, São Paulo, e o ATD Summit. Então, Fabiana, hoje vamos falar sobre empatia e as relações digitais. E o sumário, digamos, desta conversa a conversa será pautada no comportamento das pessoas nos ambientes digitais e o impacto que isso causa nas relações. Sim. A empatia entra como uma ferramenta para a segurança e cidadania digital, ajudando a criar limites e respeitar o outro nesse ambiente virtual, que muitas vezes subdimensionados os impactos dos rastros digitais. E é mesmo por aí que eu ia começar, Fabiana, e recordando como é que eu a conheci, como é que nós nos conhecemos, foi através de um comentário tenho a ideia que na página do Miúdos Seguros da Net, ou no meu perfil pessoal, já não consigo precisar, mas no qual eu depois fui ver quem era a Fabiana e dei com esta apresentação que recomendo vivamente que todos os presentes vejam, porque é uma apresentação sobre pegadas digitais. No Brasil é o rastro digital, mas nós em Portugal referimos-nos como a pegada digital. E é, de facto, uma excelente apresentação que eu recomendo, e mais até vou copiar aqui assim para deixar em comentários no Facebook, para que as pessoas possam depois clicar e irem ver esta apresentação, porque de facto vale instrutiva, e eu acho que de alguma forma toca em algumas das questões, como a diversidade, a empatia, mas as pessoas depois verão por si. Mas eu ia começar por lhe perguntar, Fabiana, como é que uma pessoa que trabalha em publicidade e em comunicação dá depois o salto para uma organização não governamental, não é? Que trabalha temas como a diversidade e a empatia. Parece estranho, mas tem tudo a ver, na verdade. Meu background é comunicação, sempre fui super apaixonada pelo tema, e obviamente o digital hoje, né, uma forma da gente se comunicar, é uma das ferramentas com a qual a gente se comunica muito. Então, mas tem muito a ver com comportamento, né? Comunicação, no fundo, é comportamento, é comportamental, é como a gente se relaciona com o outro. E paralelo, né, quando eu desenvolvi a hashtag com a Camila, que era minha sócia na época, aconteceu um episódio que deu vida a Carlotas. E aí, durante algum tempo, a gente foi caminhando juntos, porque o que me muito chamou a atenção, enquanto eu trabalhava com o digital, era a questão das relações digitais, né? Então, era a própria pegada digital, o rastro digital, cidadania digital, segurança digital, e tudo isso ainda volta muito ao tema dos relacionamentos. E, paralelo a isso, foi quando aconteceu um insight da minha sócia, a Carla, numa escola, com crianças, trabalhando artes. Ela é artista plástica, então os traços dela são muito característicos, né? Não tem ninguém que fique indiferente, é meio Tim Burton gêmeos, assim, para vocês entenderem um pouco o estilo. E aí as crianças começaram a questionar muito esse estilo dela, né? Que esquisito, é diferente, não é normal. E aí ela teve um insight: quem tem aqui o cabelo perfeito? Quem tem os pais perfeitos? Né? A criançada, né, sempre participa, tal. E ela falou: se eu falar para vocês que ninguém tem nem o cabelo, nem os pais perfeitos, todo mundo entra em choque, né? Olha para a professora, que é a autoridade na sala de aula,
Gente, não existe um perfeito, existem muitos perfeitos e tudo bem, a gente pode conviver com isso, que é perfeito para mim, não é perfeito para você e tá tudo bem. E aí ela foi trabalhando a aula de artes em cima disso, desafiando eles, né? Por que você vai mudar o lápis de cor para pintar, sei lá, o céu? Por que você vai usar uma borracha? Eu não sei o que você vai desenhar, será que você não consegue fazer outra coisa para, né, para corrigir aí o que você tinha desenhado? E aí, o final dessa experiência foi que uma das crianças estava em silêncio há 3 meses, estava morando num abrigo com os irmãos, e ninguém ali da escola, as assistentes sociais, conseguiam fazer ele se integrar de novo ao contexto escolar, e naquele dia ele passou a falar de novo com os amigos, e a brincar, e assim, a interagir. E aí a Carla ficou muito tocada com isso, né, e quando ela voltou, que a gente já tinha trabalhado juntos, né, na área de comunicação de uma grande empresa, na área de marketing, a gente começou a pensar o que tinha acontecido naquele momento que aquele menino voltou a fazer parte do grupo, né, então a gente percebeu 2 coisas, uma era a questão da abordagem, né, então da arte, da ludicidade, você conseguir transformar conversas difíceis em algo um pouco mais palatável, ou ter disparadores que façam realmente sentido, saiam da parte cognitiva, né, e vão realmente para a parte emocional, onde as coisas realmente fazem sentido e a gente tem uma mudança de comportamento. E o segundo ponto é o que a gente faz com as nossas relações, o que a gente faz com as interações que a gente tem, que lugar é esse que eu coloco o outro e me coloco de não pertencer porque eu sou diferente. Então, essas 2 vertentes, né, da minha vida, a cidadania digital, a forma como a gente se comunica online, e esse episódio começaram a caminhar um pouco juntos, né, então, apesar de parecer muito distinto, a gente, no fundo, está olhando as relações humanas. Então, enquanto em Carlotas, né, hoje, isso foi em 2011, aí depois a gente fez alguns ensaios, em 2013 começou, né, a operar, mas hoje, em 2019, a gente é uma empresa com um propósito social de olhar e cuidar das relações. A gente faz isso, seja dentro de empresas, seja nas escolas, e parte do faturamento a gente reverte para programas em escolas públicas aqui em São Paulo, para poder criar essa conversa, poder criar essa mudança de comportamento, que a gente está falando de novo, né, de comportamento não é um evento, é sim um hábito, um processo que acontece. E aí, paralelo a isso, né, então lá atrás, caminhando com cidadania digital, é esse olhar das relações diante da tela, né, o que acontece com a gente quando a gente tem a tela do computador entre a gente, como é que mudam os nossos comportamentos. Então, se a gente pegar os últimos 100, 150 anos de história da comunicação, o salto tecnológico foi gigantesco, né, enquanto o nosso salto comportamental e emocional, a gente continua em coisas muito básicas, que é pertencer, é querer ser amado, se relacionar, ser útil para o grupo que a gente pertence. Então, todas essas questões humanas, elas continuam existindo, e vamos dizer que, assim, que não teve grandes avanços nesse sentido, são ainda questões que a gente trabalha todos os dias da nossa vida. Sim. Porém, as questões tecnológicas, ou seja, como eu interajo com o outro, a gente teve um salto muito grande, enquanto, sei lá, a televisão levou 50 anos para atingir 50 milhões de usuários, o Facebook fez isso em 3 anos, né? Então, tecnologicamente, a gente avançou muito, não necessariamente aprendeu a lidar com essa tecnologia, porque esse também é outro desafio, né, e aí vem muito desse olhar da segurança digital, da cidadania digital, das questões de exposição excessiva na rede, mas a parte emocional nossa ainda continua um desafio, porque no fundo a gente se comunica porque a gente quer pertencer a um grupo, a gente quer se relacionar com o outro. Então, quando a gente olha as questões principalmente relacionadas a cyberbullying, né, enfim, o principal ponto é que quando algo entra na internet, vocês melhor do que eu podem falar isso, não tem mais controle, né, a coisa se expande de tal maneira e que acabou, né, então não há como tirar algo que foi colocado, e a gente começou a criar relações baseado num conceito de nuvem, de algo que está ali, mas não me parece muito real. Então, principalmente as crianças e os jovens começam a viver um conceito que eu não preciso necessariamente olhar nos seus olhos para te falar alguma coisa, eu falo isso na rede,
e a tua reação não me impacta, porque eu realmente não sinto de volta o que eu estou te causando. E, ao mesmo tempo, eu acho que a partir do momento que eu deletei, aquilo some, e o mal que eu fiz, né, o impacto que eu fiz, é desfeito. Desaparece. E a gente sabe que não é isso. Então, desaparece para quem o fez, não desaparece, digamos, para quem o sofreu, não é? Exatamente. Então, esse conceito irreal de nuvem, de que as coisas podem ser deletadas, literalmente, elas não precisam ser enfrentadas. Você ia me perguntar alguma coisa? Não, e, entretanto, mais pessoas estão a juntar a nós, já somos 19. É a Paula Barroca também, que segue a página de Miúdos Seguros na net e também do Cyberbullying, também nos dá as boas noites à Paula, seja bem-vinda, gosto de a ver, gostava de a ver também mais vezes, espero que esta seja a primeira de muitas vezes. Vejo também a Gabriela Treteschi Giostri, que imagino que nos esteja a seguir do Brasil, e dou as boas noites e as boas-vindas também. E vejo também alguém que a conhece muito bem, e dou boas-vindas à Carla Douglas também. É um prazer tê-la aqui assim connosco, a falar do vosso projeto, que ao fim e ao cabo a criança também é da Carla, não é? É de vocês as duas, não é? Sim, a Carla é a minha sócia. E a Cláudia Correia também, que também está connosco. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Entretanto, a Lígia Azevedo tem uma questão interessante, que é: gostaria de perguntar à Fabiana se trabalha as questões relacionadas com o discurso de ódio online, e se sim, como podemos trabalhar esta problemática junto de crianças e jovens. O trabalho que a gente faz hoje, ele é muito mais pessoal, né, do que as questões online, e é óbvio que quando a gente trabalha as relações pessoais, isso se estende a todos os tipos de interação. De alguma forma, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, a gente tem um parceiro, Luiz Madeira, que tem feito esse trabalho com o nosso apoio em cidades do interior de São Paulo, onde ele tem ido nas escolas especificamente falar de empatia, internet, cyberbullying, para ajudar principalmente jovens nessas interações, nessas questões, né? O quanto conscientizar o quanto a gente precisa tomar cuidado com essas relações nessas interações online. Então, o que eu podia dizer para ela é que eu acho que hoje chave no online, primeiro que essas crianças e jovens, na verdade, elas têm que estar muito próximas dos pais, né? Então, os pais são ponto crítico para dar suporte a essas crianças. Não importa aqui a questão da punição, não é esse o ponto, porque a gente sabe que punir por punir, né, que fez alguma coisa errada ou teve um comportamento inadequado online, não é isso que vai resolver, é o que está por trás desse comportamento, por exemplo, de ódio, de agressividade, né, o que está causando tudo isso. Então, quando a gente faz esse trabalho, o ponto-chave é trabalhar o respeito, ou seja, como eu olho esse outro, como eu me posiciono frente a esse outro nas minhas interações, e aí, seja ela online, seja ela ao vivo, seja ela na escola. Então, na verdade, a gente tem que ter uma integração muito grande entre os responsáveis, aquela comunidade a qual a criança e o jovem estão inseridos, então seja a escola, seja um clube, seja o bairro, enfim, né? Então, os adultos responsáveis, eles deveriam, né, dar esse suporte, até porque a gente está falando de suporte emocional. Quando essas questões acontecem, muito provavelmente a gente esbarra em questões emocionais não resolvidas. Então, um movimento, né, principal, quando a gente faz um ato de desrespeito com o outro, muitas vezes a gente está tentando exaltar as nossas qualidades, diminuindo o outro. Né? Então, é um movimento, às vezes, não consciente, questões não resolvidas, a gente acaba agredindo esse outro, esse colega, por uma questão nossa, às vezes, mal resolvida, um desentendimento. Então, se a gente trabalha a questão de olhar o outro,
considerar esse outro, trazer esse outro para a conversa, eu tendo a diminuir muito essas questões de desrespeito, de bullying, porque eu vou começar a olhar esse outro como um igual. Tem um livro muito interessante do Simon Baron-Cohen, que fala The Science of Evil, que ele estuda quais os comportamentos levam a pessoas não terem o 0 grau de empatia, né, que ele fala no estudo dele. E obviamente tem algumas patologias para isso, mas principalmente esse movimento, ele acontece quando eu desumanizo o outro, quando eu tiro do outro esse olhar que, de alguma forma, eu me reconheço nele, né? Então, eu reconheço esse outro com a mesma humanidade que eu tenho, eu me conecto com esse outro de alguma forma. A partir do momento que eu distancio isso me dá uma falsa sensação de autorização de poder diminuir, de fazer algum mal para ele. Então, todas essas conversas sobre ódio online, o próprio cyberbullying, aonde eu estou colocando as minhas relações, aonde eu estou colocando esse outro, né, o olhar do outro nessa relação que eu tenho com ele. E aí eu acabo diminuindo e prejudicando ele sem ter o menor traço de dor, porque eu realmente desumanizo esse outro. Ele não é igual a mim. Então, quando a gente fala de empatia, é achar esse ponto aonde eu me conecto com o outro, né? E aí agora entrando, né, na empatia propriamente dito, né, o que é essa tal dessa empatia, é achar esse ponto de encontro entre eu e você. Muito se fala, né, de se vestir o sapato do outro, enfim, é um exercício muito difícil, embora pareça simples, né, fazer essa projeção de se colocar no lugar do outro, mas a gente não tem as mesmas histórias de vida, a gente não tem a mesma, que a gente fala de modelo de mundo, né, a mesma linha de raciocínio, as mesmas referências, as mesmas crenças, os mesmos valores. Então, fica às vezes muito difícil eu entender você simplesmente tentando me colocar no seu lugar, simplesmente porque você, sei lá, eu te empurrei lá na escola e você me empurrou de volta. Eu empurrei porque você falou alguma coisa que eu não gostava. Poxa, mas eu jamais empurraria alguém porque falou algo de mim. Então fica muito difícil eu tentar entender o outro simplesmente olhando o ato em si. Por isso que a empatia não é tão simples. Eu tenho que, de verdade, em algum momento, descalçar esse meu sapato para poder vestir o sapato do outro, ou seja, entender o que levou essa pessoa nessa reação, o que leva uma pessoa a escrever uma mensagem odiosa né, nas redes sociais, ou cometer alguma agressão, ou contar alguma mentira a respeito da outra pessoa. Por que ela está fazendo isso? Porque é só assim que eu consigo entender que lugar que ela está ocupando, por exemplo, que lugar de dor que essa pessoa está ocupando tão forte que leva ela a fazer esse movimento. Então, a gente fala muito empatia como conexão, esse ponto de encontro onde eu consigo realmente achar algo em comum entre a gente, por menos que pareça que a gente tem. E, de verdade, a gente tem muito em comum, né? As pessoas têm muito em comum, motivações em comum e, principalmente, as raízes das emoções. Então, quando se fala desse comportamento e fala de, por exemplo, os responsáveis, né, os pais responsáveis, a comunidade está junto, uma das bases para a gente lidar com as interações e as relações é a base emocional, são as nossas emoções. Sem dúvida. E durante muito tempo, a gente não foi ensinado a olhar a emoção, a falar sobre as emoções. Então, a gente não tem um vocabulário emocional, a gente não pode chorar em público porque é feio ou porque mostra fraqueza, principalmente os homens, né? Então, como é que eu lido com as minhas emoções? Eu vou colocando, tapando, vira uma panela de pressão e aí uma hora eu tenho uma explosão de sentimento que eu não consigo nem controlar. Então, sem dúvida, isso é mesmo a base, acaba por ser a base de tudo o que estamos a falar, a questão de alguma ausência de competências pessoais e sociais, não é? Que faz com que seja mais difícil de empatizar com o outro, porque não sentimos como sendo algo grave, e às vezes a questão também dos ecrãs, dos monitores, não é? Haver essa mediação feita pelos ecrãs, faz com que seja mais fácil humilhar de alguma forma a outra pessoa ou colocá-la de parte, não é, de um grupo, é muito mais fácil do que se for face a face. Eu tinha uma questão para colocar em relação só àquilo que a Fabiana... Aguenta só um bocadinho.
tenho aqui outras pessoas também a quem tenho que dar as boas noites ok. e já colocas a questão, ok? Entretanto, Sim, juntou-se senhora. também a nós o António, também já é um participante habitual nestes lives que nós temos estado a levar a efeito, e recordo que durante este mês de outubro isto vão ser quase diariamente. Boa noite, António João, e bem-vindo também mais uma vez. E o João Maruta, que também já por diversas vezes esteve connosco. Boa noite, João, e bem-vindo. E com isto já somos 25, com nós três já somos 28 em simultâneo. Portanto, assim, dizer também que quem tiver questões a colocar à Fabiana só tem que estar à vontade para o fazer nos comentários, que ela não deixará de responder às vossas perguntas. Eligia Azevedo agradece-lhe, Fabiana, e acrescenta que devemos trabalhar as competências emocionais e sociais desde cedo. E era um pouco o que a Fabiana estava a dizer, e o Luís também, e ias a fazer uma pergunta, Luís. Não, ia tentar perceber só, se calhar, que era importante também para quem está a ver e a ouvir, esse trabalho que é feito com as escolas e com outras entidades, como é que é a vossa entrada ou o contacto que é feito com as escolas? E se por um lado trabalham apenas com os alunos, ou se dão também, capacitam também outros técnicos, os professores também para trabalhar, e se tem algum modelo mesmo, algum programa próprio de ajustamento emocional e de cidadania digital que aplicam, por norma, nessa intervenção. A gente trabalha, de modo geral, essas competências socioemocionais, é a base, né, da nossa conversa. A gente faz tanto a capacitação e né, essa conversa com os educadores, quanto os alunos. Então, nas escolas particulares, é conforme a demanda deles, né, o assunto o qual eles querem trabalhar dentro desses temas relacionais. E nas escolas públicas com as quais a gente desenvolve o nosso programa, aí a gente cria realmente uma trilha onde a gente pode trabalhar mais profundamente todos esses temas. Tem algumas dessas escolas que estão com a gente desde 2016, e aí é muito bacana porque você vai vendo todo o ambiente da escola mudando, né? Mudando o olhar, mudando o comportamento e fazendo esse acolhimento como um todo para os alunos. A gente, com as escolas públicas, a gente tem uma determinada série que a gente escolhe, né? E trabalha com a direção, qual que é aquela série crítica, ou por alguma razão a gente determina aquela série específica. Mas a gente trabalha com todos os educadores da escola, então, ao mesmo tempo que a gente visita mensalmente todas as classes daquela série, a gente vai trabalhar com os educadores ao longo do ano, em diversos encontros, para que eles também tenham ferramentas, não só, né, de autoconhecimento, que eles possam se desenvolver, mas que eles possam dar esse suporte na sala de aula, não só para essas turmas, mas também para as turmas que eles atendem. Então, a gente faz o trabalho com a escola toda, e acho que o mais importante é quando a gente fala de educador, a gente não fala só da direção, da coordenação e dos professores em sala de aula, a gente fala realmente do segurança, da pessoa da portaria, do pessoal da cozinha, ou seja, todas as figuras que, de alguma forma, fazem um ponto de contato com a criança e que, de verdade, são educadores, né, de alguma forma ou de outra, porque as competências relacionais passam por isso, né, então, de dar um bom dia na recepção, de acolher no pátio e de dar suporte na hora do intervalo, ou seja, na hora do almoço, tudo isso faz parte de como a gente aprende a se relacionar com o outro. Então, a gente trabalha dessa maneira. De novo, a gente não foca as questões online especificamente, mas isso, na verdade, é muito consequência das conversas e das interações. A gente enfatiza muito a questão, né, do relacional, do quanto é importante falar olhando para o outro, de estar presente nessas interações, o quanto isso faz diferença. E a gente tem vários estudos e até vários vídeos, né, que mostram o quanto
você pega textos que são escritos online e pede para a pessoa ler, né, na cara do outro, as pessoas ficam constrangidas e não conseguem repetir as barbaridades que estão escritas online, mas porque é isso, porque se a gente realmente não se escondesse, e de novo, essa questão da tela é muito desafiador no nosso comportamento hoje, né, porque eu não estou te vendo de verdade, eu não vejo a sua reação, então para mim não me machuca tanto ver o quão mal eu estou fazendo nessa relação. Nós, quando falamos em bullying e cyberbullying, um pouco essa transição, falamos mesmo desse ponto, que é, muitas vezes, os miúdos que são agressores de cyberbullying mais facilmente abusam, portanto, e vão mais longe nas suas ações, não é, agressivas, do que acontece no bullying, em que há uma capacidade de empática, portanto, e essa relação face a face que os faz não ir tão avançar tanto, não é? Porque há alguém que intervém também, há um funcionário que vê, há um colega, um observador que acha que aquilo já foi demais e põe termo a essa situação, enquanto quando passamos para o online, nós não temos no espaço online, não é? Portanto, há alguém que faça essa mediação dos comportamentos. Portanto, e ultrapassa-se muito mais, e mesmo em termos de remorsos que são sentidos pelo agressor, é muito mais facilmente identificados, portanto, quando se fala de situações de bullying ou de violência, portanto, em idade escolar, do que propriamente nas questões do cyberbullying. Portanto, isso é uma das questões que nós cá também em Portugal, portanto, em muitos dos nossos projetos trabalhamos a questão da empatia, o colocar no lugar do outro, o que é que o outro sentirá, exatamente isso que a Fabiana estava a dizer. Há coisas que conseguimos dizer online que não se consegue dizer pessoalmente, portanto, e isso faz toda a diferença, porque se começarmos a trabalhar isto de uma forma muito precoce, conseguimos ver que, e isso eu acho que é um fator também essencial, e que eu já reparei, pronto, para aquilo que está a referir, que é feito por vocês, que é, muitas vezes nós fazemos coisas pontuais, desconexas na escola, portanto, aparecemos, intervimos de uma forma muito incisiva durante um curto espaço de tempo, e depois saímos, portanto, não há uma continuidade e perde-se um pouco esse trabalho. Portanto, havendo essa continuidade, como vocês, como a Fabiana estava a referir, é essencial, porque conseguimos realmente gerar mudança e ver as mudanças ocorrerem no espaço onde estamos a intervir. Eu acho curioso, a Fabiana já teve essa preocupação de dizer 2 ou 3 vezes que trabalham estas competências no presencial, na relação presencial com o outro. E eu acho que é isso mesmo que tem que ser feito, porque se nós resolvermos a questão da empatia antes dela passar para os ecrãs, online, claro, ela nos ecrãs vai ter uma expressão muito menor, porque as pessoas já estão resolvidas, as pessoas não têm, digamos, algo que as leve a descarregar nos outros os seus pequenos ódios, não é? Porque já aprenderam a lidar com eles e a resolvê-los consigo próprios, não é? E isso, antes da questão que eu tinha a seguir, que mais ou menos, obviamente, já respondeu, entretanto, há outras pessoas que também se vão juntando a nós, nomeadamente a Isabel Silveira. Olá, boa noite, Isabel, é um prazer tê-la connosco e obrigado por nos acompanhar. E a questão que eu tinha, acho que a Fabiana já respondeu, que é se isto da empatia se pode ensinar, não é? Porque eu olho e acho que isto é algo que deve ir crescendo connosco, não é? Os nossos pais, que nós de bebés, e que à medida que vamos crescendo, devem nos orientar nesse sentido, não é? Há uma frase muito conhecida, e acho que tem uma raiz bíblica, que é não faças aos outros aquilo que não gostas que te façam a ti, não é? E é um princípio moral básico que nós aprendemos desde muito pequeninos, não é? E nós, para não termos necessidade de sentirmos necessidade de fazer mal aos outros, temos que resolver o monstrinho que temos dentro de nós, que temos que o apaziguar, não é? Mas a Karina tem aqui uma pergunta
Karina Azevedo, que diz: Fabiana, o uso do ludotempo, da arte, é um modo de afastar essas crianças dos ecrãs, destes ambientes onde ocorre o cyberbullying? Bom, sem dúvida, a gente tem uma geração muito mais digitalizada, né, muito mais conectada, e é um pouco inevitável, né? Não adianta a gente proibir. Eu acho que a grande chave é o bom uso, é o uso consciente. Então, assim, eu não sou contra, eu sou super fã de tecnologia, eu acho que a internet traz um mundo de possibilidades, a gente não estaria aqui hoje se não fosse, né, essa conexão online. Então, é muito rico o que pode trazer, ao mesmo tempo é muito perigoso, né, porque também está na natureza humana se aproveitar um pouco de algumas situações, e enfim, então eu acho que é chave, obviamente, estimular o offline, eu acho riquíssimo, tem brincadeiras e jogos e possibilidades infinitas offline que são muito ricas, mas é inevitável, a gente depende cada vez mais de tecnologia, mesmo para estudar, as escolas estão cada vez mais entrando nesse tipo de recurso para fazer o ensino. Então eu acho que a chave é ensinar como se usa. Temos um problema que nós adultos também não sabemos usar muito bem, né? Essa é a grande verdade. As crianças e jovens talvez estejam até mais na frente do que a gente vê grandes barbaridades com adultos online, mas a chave é ensiná-los como usar, não só a questão de segurança, que eu acho que é o principal, para mim é um ponto muito crítico, que hoje você abre qualquer uma das redes sociais, você, em 2, 3 posts, você já fica horrorizado com as coisas, com o potencial ali que tem, que as pessoas nem percebem, mas principalmente com as relações, né, o uso da ferramenta para a relação, né, como é que eu posso fazer um bom uso disso para as minhas relações, para potencializar contato, para trocar experiências, enfim. Então, o ideal, né, a gente poderia ser, todo mundo offline, não usa, mas eu não acho que é real, e a internet, de novo, a tecnologia tem coisas muito boas, e entender como a gente usa e como a gente pode cuidar das nossas relações de forma que o uso da tecnologia não atrapalhe. O Tito comentou, né, da gente ter aprender a empatia, tem várias correntes de estudo de neurocientistas que, sim, nós já nascemos empáticos, não, a gente aprende, o ser humano é ou não é empático. Eu, dentre as coisas que eu li, estudei, eu acredito que o ser humano é, sim, um ser empático, salvo as patologias clínicas que realmente existem, mas é algo que a gente também desaprende, né? Então, claro, com o próprio formato de relação e de sociedade, e pela própria sobrevivência, a gente acaba, às vezes, não exercitando essa tal dessa empatia. A gente tem esse potencial empático, com certeza, mas a gente acaba, às vezes, deixando de lado alguns exercícios, até porque a gente não cuida das relações. A questão da empatia, ela está muito ligada ao quanto eu cuido dessa relação, quanto que eu olho para essa relação, quanto que eu considero o outro. Então, se a gente pensar que eu posso, sim, exercitar isso, a gente tem um potencial muito grande de parar essas questões online, de cyberbullying, de minimizar isso, se a gente cuidar das nossas relações. É um pouco abstrato, muitas vezes, né, o que é essa empatia, como eu me coloco no lugar do outro. Poxa, uma pessoa tão diferente de mim, que acredita em coisas totalmente opostas, que eu não concordo, como é que eu vou ter alguma atitude empática? Então, esse é um dos grandes desafios que a gente tem, né? Então, quando a gente fala de empatia, uma das coisas que a gente gosta de enfatizar que empatia não é concordar, né? É entender, esse exercício de entender o outro. Então, por menos que eu concorde naquela reação que a pessoa teve, eu entendo que algo motivou ele a se comportar daquela maneira.
E o fato de eu entender não significa que eu estou validando, que é um pouco tem um TED muito interessante que chama Empathy is Not Endorsement, do Dylan Maron, e justamente é isso, eu ser empático com o outro, eu ter esse exercício, né, de olhar o outro e considerar o outro, não significa que eu vou estar validando um comportamento ruim, que eu vou estar validando algo que eu não concordo, mas eu vou estar entendendo esse ponto de partida dessa pessoa. Por isso que é tão, às vezes, desafiador, né, a gente ter esse comportamento empático, porque parece muito abstrato. Eu, na situação dele, eu jamais faria isso. Tudo bem, mas você não é ele. Né? Então, quando o Tito, por exemplo, traz uma questão muito básica de não faça para o outro que você não quer para si, às vezes a gente tem que olhar esse outro e entender o que esse outro quer, que às vezes ele não vai querer o mesmo que a gente, né? Então, claro. Não faço para o outro que ele não quer para ele, né? Então, a gente brinca quando a gente vai comprar um presente, a gente compra um presente que a gente gosta, que a gente usaria, ou que é a cara da pessoa que a gente vai dar, né? Então, isso, um pouco disso, é olhar o outro, olhar as motivações dele, as necessidades dele, e como é que eu posso, de alguma forma, atender, ou até mesmo me afastar, né, se for realmente algo incompatível, mas de eu realmente olhar e considerar esse outro nessa conversa, e aí, a partir disso, eu não vou ter coragem de agredir verbalmente, ou inventar alguma coisa, ou postar foto, ou fazer uma brincadeira que realmente machuque essa pessoa. Fabiana, a Lígia voltou a bater na mesma tecla que eu estava a dizer. Ela diz, questão interessante, Tito, será que a empatia se ensina? Eu lembrei-me que num dos recursos que enviou tem um artigo que deixa eu ver se... que é o Vista à Minha Pele, um exercício de empatia, não é? E do que me recordo de ter visto, isto basicamente é um exercício exatamente de nós experimentarmos a situação do outro, não é? E do que me recordo, sem pormos na pele de uma pessoa de pele negra, não é? E sentir, passar por uma experiência que essas pessoas vivenciam, digamos, no seu cotidiano, não é? É um bocado também eu só posso perceber, digamos, as dificuldades com que um cego tem que lidar, por exemplo, se me vendarem os olhos e eu tiver que passar um tempo, por exemplo, sem poder dispor dessa capacidade, não é? Este artigo que está no vosso site responde um pouco a esta pergunta, não? O desafiador, né, desse movimento, empatia nesse sentido, ele é um exercício muito imaginativo e projetivo, né? O que eu faria se eu estivesse nessa situação, se eu estivesse na pele do outro. Então, o cuidado só que a gente tem que pensar é que, mesmo eu estando numa determinada situação que o outro também passa, eu não tenho a mesma história que esse outro, eu não tenho a mesma referência, as mesmas crenças, os mesmos valores. Então, imagina numa situação, por exemplo, da perda de um dos pais. 2 irmãos, possivelmente, né, que viveram exatamente a mesma história, eles vão reagir de forma diferente. Então, da gente nunca esquecer que, por mais que eu possa viver a mesma situação que o outro, eu tenho recursos internos e história de vida que vão me dar uma forma de olhar diferente para isso. Então, eu posso até tentar, mas legitimamente a gente tem que tomar esse cuidado de não achar que eu vou ter propriedade de falar de algo que não necessariamente eu sou esse outro. A gente gosta de pensar muito em empatia como conexão, né? Conexão de todos os sentidos, ou seja, aonde eu encontro dentro de mim esse pedacinho de você. E isso passa muito pelas emoções.
porque as 5 emoções básicas, elas são universais, não importa o tempo na humanidade, não importa o local no planeta, a gente fisicamente tem as mesmas reações emocionais por conta dessas emoções. Então, eu vou saber o que é uma alegria extrema. Eu posso, sei lá, a gente recebeu uma notícia muito bacana, que você está super exultante, em um estado de êxtase. Para mim, a notícia foi muito legal, mas eu não entrei nesse estado de euforia. Mas em algum momento, alguma situação me deixou nesse estado. A mesma coisa para medo, para raiva, tristeza. Então, quando a gente fala da importância das emoções e da gente se olhar, desse autoconhecimento, né, antes de olhar para o outro, está baseado nisso. Aonde que eu encontro dentro de mim esse pedacinho do outro? Aonde eu consigo identificar como eu fico, que estado que eu fico quando alguém, por exemplo, sei lá, posta alguma coisa que é mentira lá no grupo do WhatsApp da classe e, enfim, eu fico muito triste e fico muito deprimido. Para alguns, é bobagem, é brincadeira, e também já me chamaram disso, me chamaram daquilo, imagina, eu nem ligo. Tudo bem, você não liga, mas o outro ficou nesse estado de depressão, de tristeza tão grande. Poxa, em que momento isso aconteceu comigo? Aí eu consigo achar dentro de mim esse lugar que você está, e aí eu consigo empatizar, falar, puxa, ele está nesse estado, não é a situação em si, mas é o estado que essa pessoa se encontra. Então, só quando a gente fala desse exercício de se colocar no lugar do outro, tem essa delicadeza de que não necessariamente eu vou conseguir ou eu vou poder me apropriar disso, porque a gente tem olhares diferentes. E só para falar com a Lídia que eu acho que se ensina e se exercita a empatia, né? A gente brinca que é um exercício horário. A gente fala de empatia, tá há 8 anos falando de empatia e sai aí pela porta, pega o carro e já fecha alguém, já não é empático no trânsito, ou seja, a gente está o tempo inteiro tendo oportunidades. Eu acho que não há empatia. É muito a empatia fica fora do carro sempre. Todo mundo igual o Pateta lá, alucinado no trás-volante. No trânsito, todos viramos Frankenstein, pá. No trânsito, todos viramos Dr. Jekyll ou Mr. Hyde. Eu estava a ouvir a Fabiana e estava-me a lembrar de uma questão curiosa, que é, nós às vezes, enquanto técnicos, a trabalhar, por exemplo, numa escola, não é? Ao desenvolvermos a nossa capacidade de empatizar com o outro, e quando mediamos as relações naquele contexto, muitas vezes algumas pessoas olham para nós como o compreender a perspectiva, por exemplo, de um determinado miúdo que teve um comportamento menos assertivo, às vezes é visto por terceiros como tu estás a desculpá-lo, portanto, isso és tu que gostas muito dele, ou, portanto, não é perceptível que para aquela pessoa que eu estou-me a colocar, eu ou outra pessoa, portanto, estamos a colocar no lugar dele e a achar, não é a justificar, nem a validar, digamos assim, aquele comportamento, mas é a compreender qual é que foi a causa que originou aquele comportamento. Isso às vezes, não sei, eu já tenho sentido em várias situações de haver essa confusão entre a questão da empatia e a questão de estar estás a desculpá-lo. Portanto, um pouco essa questão. Eu acho que a grande chave e a importância de você conseguir entender esse outro é que você, através disso, consegue falar a língua dele para explicar o que ele fez de errado e o que ele tem que fazer de diferente. Então, quando a gente entende o que está por trás de um comportamento, a gente consegue acessar mais adequadamente esse outro com a linguagem dele, com o que motivou ele a fazer aquilo. Não adianta só falar, está errado, você não pode fazer isso. Poxa, mas ele fez isso porque o outro também mexeu com ele, ou porque ele está machucado por determinada razão, e aí, a partir desse entendimento, você consegue, aí realmente, se conecta, claro. Exatamente, e aí você consegue falar com mais conexão com ele. Porque nós temos miúdos, eu trabalho muito com miúdos que são agressores e que estão um bocadinho do outro lado da barricada,
E muitas vezes o mal-estar, eles próprios são vítimas, portanto, vêm de contextos muito complicados e às vezes a forma que têm de exteriorizar aquele mal-estar que sentem é agredir, é humilhar, é excluir de alguma forma os pares. Portanto, e é um pouco por aí, e às vezes essa linguagem que nós temos na escola, por exemplo, não é entendida por toda a gente de uma forma como parece que estamos a validar aquele comportamento quando não é. Estamos a criar uma ponte para poder, de alguma forma, intervir e resolver essa situação ou contribuir para a resolução da situação. E é aquilo que a Fabiana também estava a dizer, que eu achei também muito interessante, quer dizer, eu nunca poderei pôr-me na pele de outra pessoa, porque a minha bagagem é diferente, o meu histórico é diferente do histórico e da bagagem dessa pessoa. Essa é hoje de uma série de situações, do seu histórico, do seu percurso de vida, das situações que viveu e tudo mais. Da sua personalidade. A Lígia, claro, a Lígia diz muito obrigado, Fabiana, muito interessante o seu ponto de vista, a empatia se exercita. E eu, Fabiana, há bocadinho mostrei aqui um link que eu estava a achar que era um artigo que ia na sequência daquilo que estava a dizer, que é que a empatia nós vemos-la no dia-a-dia, não é? E não sei se seria correto nesse sentido mostrar esse artigo, que agora não estou aqui assim a conseguir apanhar, mas que a empatia está presente no nosso dia-a-dia, é só olhar com atenção à nossa volta. Entretanto, a Cláudia Correia também deixou aqui assim um comentário em que dizia, na minha opinião, o uso de ecrãs por parte de crianças deve ser orientado. E deixava um comentário para si, Fabiana. Não, com certeza, e o grande desafio é nós adultos também, né, sabermos usar a internet. Então, eu acho que esse é o primeiro desafio de todos, mas, sem dúvida, as crianças, e mesmo os jovens, eles não têm o discernimento do impacto que pode ter algumas coisas, né? Então, seja em questão de segurança. Então, esses jogos online, por exemplo, é super perigoso, porque a gente não sabe quem está do outro lado, as perguntas são feitas de forma muito inocente para tirar informação dos participantes. Às vezes eles levam meses pesquisando as crianças que estão no jogo, então ninguém tem pressa online, né, porque está sendo feito paralelo com diversas crianças. Então, sem dúvida, tem que ter uma orientação da parte de uso da ferramenta, isso é fundamental, e, obviamente, tem que ter todo esse amparo das relações, né? Então, como essa criança está, se ela está tendo algum problema na escola de relacionamento, como estão os amigos, como é que é a pressão do grupo. Muitas das crianças acabam se sentindo pressionadas a participar, porque todos os amigos têm. Então, chega uma faixa etária, a discussão no grupo de mães é, seu filho já tem celular, não sei se eu dou celular ou não. E, então, assim, é inevitável esse caminho da tecnologia, mas é o quanto a gente consegue dar suporte para as crianças e jovens usarem isso, estarem na rede de uma forma segura, né? Segura e segura emocionalmente, nem aí passa longe de dados, enfim, que é outro tema, mas como que a gente consegue dar esse suporte emocional para que eles entendam que isso é uma extensão das relações, que não vai mudar o colega A ou B que ele encontra todo dia naquele aplicativo, que você vai ter que continuar encontrando esse colega, e se tiver algum problema, você vai ter que saber lidar e administrar isso, e saber encarar os teus problemas, e saber ter conversas. Então, uma das grandes questões dos jovens hoje é não saber ter conversa, não saber conversar, não saber argumentar, né, eles ficam sentados um do lado do outro, passando mensagem, mas não se conversam. Então, eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem enquanto relação. Como é que a gente está construindo relações hoje em dia?
Sim, eu acho que os ecrãs, os monitores, não é, acabam por ser os grandes educadores das nossas crianças e jovens. O tempo que eles passam em interação através do ecrã, portanto, é muito superior ao que passam, que era o que a Fabiana estava a dizer, face a face, não é? Há uma colega nossa, a Maria Zisman, do Uruguai, costuma dizer que o grande perigo das novas tecnologias é que nós damos como calmante para as nossas crianças. Muitas vezes é mais tranquilo para os pais, com as vidas agitadas e ocupadas que todos temos, eles estarem ali sossegadinhos em casa, agarrados a um ecrã, e isso muitas vezes deixa-nos também descansar um pouco. E isto, como é óbvio, portanto, traz depois efeitos a curto, médio, longo prazo, não é? Portanto, que acabamos por pagar. Portanto, e o que a Fabiana estava a dizer vai nesse sentido, que é essa incapacidade que eles têm de argumentar e de falarem uns com os outros, às vezes estando um ao lado do outro, não é? Portanto, e estão a falar por mensagem ou por WhatsApp, o que quer que seja. Sem dúvida. Ora bem, fazer aqui assim um ponto de ordem. A conversa está muito boa, faltam 5 minutos para chegarmos a 1 hora. E a Fabiana partilhou connosco tantos artigos interessantes que eu acho que é uma pena se nós não... Eu não sei como é que a Fabiana está de tempo. Tem disponibilidade para mais tempo? Mais 15 minutos? Claro, posso ficar. Okay. Então vamos aproveitar a sua boa vontade, ok? Uma das questões, por exemplo, um dos artigos que eu, por acaso, ainda não tive a oportunidade de ler, porque a Fabiana me mandou já há alguns dias, mas estes dias têm sido um pouco loucos para mim, é este dilema que quem tem crianças pequenas se conseguirá, com certeza, identificar, que quando o nosso filho não é convidado para a festa de aniversário do colega da escola. E eu olho assim e vejo, pois, e isto de facto hoje em dia é inevitável acontecer. Eu não sei como é que é no Brasil, mas, por exemplo, uma classe, uma turma em Portugal tem 20, 25 alunos, não é? E então torna-se difícil para toda a gente que vive nas cidades em apartamento, não é? Convidar, até financeiramente é difícil, convidar 25 crianças para a festa de aniversário do nosso filho. E isso, inevitavelmente, vai criar situações de exclusão. Este é um exemplo só da exclusão, digamos, no dia-a-dia. Mas essa exclusão também muitas vezes acontece, é uma forma de bullying e é também uma forma de cyberbullying, a criação de grupos, por exemplo, de uma turma, de uma classe na escola, em que há um ou dois que não são adicionados a esse grupo. Não é? E então, como é que nós resolvemos esse dilema dos dois lados? Ou seja, o pai que tem que convidar 25 crianças para a festa de aniversário do filho é dureza, não é? E por outro lado, o pai que viu que o pai ou a mãe que viu que o seu filho ou a sua filha ficou triste porque não foi convidada para a festa de aniversário da colega da escola. Não é? É muito desafiador. Eu acho que, de novo, a gente está falando de algo que não é matemático, né? Que são as nossas relações. Então é sempre uma caixinha de surpresa, e tem esse fator bom senso que parece que, não sei se, né, todo mundo veio equipado nessa encarnação com ele, mas assim, a gente precisa entender que são questões relacionais, né? Então, assim, se a criança não é convidada, por que ela não foi convidada? Porque ela não faz realmente parte daquela turma, foi só essa criança, ou foram mais crianças. A geração de hoje, e aí eu me coloco um pouco na condição de mãe, né, e vejo mães e pais por aí, poupando frustração para as crianças e jovens, e isso é muito ruim, porque as frustrações vão existir, faz parte da vida, e a gente tem que aprender que nem sempre a gente vai ter tudo, que tem coisas muito difíceis de conquistar, e que faz parte da vida ficar triste, é super saudável, é uma emoção que a gente vai sentir. Então, assim, essa criança realmente ela está sendo excluída, é só ela o problema,
ou não. É um movimento que essa outra criança que vai fazer o aniversário convidou um grupo menor e que você não é um amigo mais próximo. Então, eu acho que a primeira coisa é separar muito claramente isso. E muitas vezes é difícil para o pai aceitar que, poxa, meu filho não faz parte dessa turma, meu filho vai ter que lidar com essa frustração de não ter sido convidado para a festa. Tem várias, aqui no Brasil, várias políticas nas escolas, né, de como convidar. Então, se o convite for feito via escola, tem que ou convida todo mundo, ou só convida menino, ou só convida menina, para não excluir ninguém, ou o convite é feito fora, nos benditos grupos do WhatsApp dos pais, e aí você convida quem você quer, mas aí você também não deixa de excluir, e aí são os comentários no dia seguinte. Mas eu acho que o ponto central é entender com o filho o que está acontecendo, se isso é um movimento de algo realmente que ele está se sentindo muito mal e excluído, e tem outras coisas acontecendo, ou simplesmente porque ele não pertence daquele grupo. Eu acho que também a gente não pode querer proteger e mascarar. A hiperproteção acaba por prejudicar a autonomia e não ajuda as crianças a desenvolver também a resiliência, não é? Para conseguirem lidar com a adversidade, não é? E esse é um tópico já agora que nós vamos ter também mais lá para a frente, meados ou finais do mês, que vamos ter uma oradora britânica que nos vai falar sobre resiliência, e vamos ter também uma oradora portuguesa que nos vai trazer um currículo europeu para a resiliência, não é? Ias a dizer qualquer coisa e eu interrompi tudo. Ia só dizer que, a reforçar um pouco o que estavas a referir, que alguns especialistas na área dos maus-tratos na infância defendem mesmo que a hiperproteção, portanto, pode ser uma forma de maltrato nesse sentido de não fomentar a resiliência, a autonomia, não é? Portanto, da criança, portanto, acaba por ser um fator depois que é uma ferramenta a menos, não é? Digamos assim, em termos de relações interpessoais. Portanto, ia só referir essa questão. Outro tema também interessante relacionado com isto também, e que se prende também com um artigo que, como eu disse, conseguir lê-lo, mas que está aqui e os temas interessam, que é todos nós temos qualquer coisinha, não é? Eu estou cada vez mais careca, vou ficando com rugas, uso os óculos, vou ver cada vez pior, e a gente vai tendo que lidar com essas realidades, não é? Vou ficando mais barrigudo porque deixei de fumar, portanto, eu vou sendo cada vez mais imperfeito, não é? E vou lidando com essas questões, mas há pessoas que têm dificuldade em lidar, digamos, com essas suas imperfeições, não é? E essas questões na adolescência, não é? São extremamente importantes, porque têm a ver com a imagem que nós projetamos e que os outros, da forma como os outros nos veem e tudo mais. E gostava de saber se o artigo que a Fabiana também disponibilizou, a cor também de alguma forma onde questão de nós aprendermos a lidar, digamos, com essas nossas imperfeições, não é? Ao fim e ao cabo. É a gente aceitar que a gente é humano, né? Na verdade, a gente às vezes esquece disso. Esse artigo, ele é inspirado no livro da Brené Brown, é uma das pesquisadoras que a gente gosta muito e estuda bastante, que fala muito sobre vulnerabilidade. E quando a gente fala das relações e de empatia, a gente não consegue se conectar com o outro se a gente não se coloca aberto, não se coloca vulnerável ao que pode vir dessa relação, né? Então, a aceitação, a não aceitação, as brigas, os desentendimentos. Então, tem muito a ver com a gente aceitar as nossas limitações e que realmente
a gente não é perfeito. Quando surgiu Carlotas, né, e que a Carla perguntou lá quem que tinha o cabelo perfeito, os pais perfeitos, a gente pensava muito sobre isso, que no fundo todos somos imperfeitos. E a gente recebeu várias críticas na época sobre imperfeição, que a gente falava muito sobre a questão da imperfeição, da potência da imperfeição, e isso incomodava, principalmente quando você trabalhava esses temas com as crianças, e incomodava, na verdade, né, os adultos, não as crianças. E aí uma forma bonita da gente falar imperfeição é a gente falar de diversidade no sentido de que cada um tem característica única, né? Então, extrapolando as questões físicas de cada um e às vezes as deficiências mesmo, quando a gente trabalha mesmo diversidade e inclusão, mas o quanto somos seres em desenvolvimimento, né? Então, o quanto é importante a gente olhar para a gente, e quando a gente tem, né, em pauta essa relação com o outro, essa interação com o outro, o quanto eu preciso estar consciente das minhas limitações, né? O quanto eu, às vezes, não tenho paciência, às vezes, quanto eu tenho uma carência não atendida e exijo de um amigo atenção total. Esses dias estava passando por algumas situações com meu filho nesse sentido, de ciúmes de amigo com outro amigo, e é isso. Então, quanto mais a gente tiver olhar para a gente e entender a gente nessas questões, e que tudo bem, né, mas a partir do momento que eu tenho ciência disso, poxa, eu tenho dificuldade de lidar com esse tema, fica muito mais fácil eu encarar esse tema. Quando ele vem, eu estou muito mais preparada para falar, puxa, isso é um tema que realmente eu tenho que olhar, então o que eu posso fazer? Que recursos que eu posso me cercar para que eu possa lidar com isso? Então, esse artigo traz um pouco das reflexões, foi escrito mais olhando as crianças e o educador, como eles podem trabalhar essas questões, mas ele foi muito inspirado nesse livro da Brené Brown, que traz muito esse olhar de como a gente está disposto para uma relação, para o outro, a gente tem que estar aberto também para se olhar. Certo. Se tiverem questões para colocar, estejam à vontade. Vou aproveitando, entretanto, e vou dando também estas referências, que foram artigos que a Fabiana teve a simpatia de nos enviar. E este é um que é capaz de ser interessante, sobretudo para educadores, que é como lidar com crianças usando a empatia. Obviamente que deixamos aqui para as pessoas irem ver depois, mas pode-nos dar algumas pistas sobre como podemos fazer, como podemos lidar com as crianças usando a empatia. A gente gosta muito de pensar em alguns exercícios que a gente pode, ou pontos chaves, na verdade, que a gente pode ter em mente para exercitar a empatia. E, obviamente, quando a gente fala de criança e de jovem, o convívio é sempre muito mais intenso, então o desafio é, no calor do momento, a gente conseguir se afastar e ter esse olhar empático, né? Às vezes, quando uma criança tem uma demanda, por exemplo, em sala de aula, ou de, né, que fez alguma coisa, ou interferiu na aula, ou brigou com algum colega, como é que a gente consegue entender que estado que essa criança está ali? Mas, basicamente, a gente estar presente naquela situação, né? Então, o ponto-chave, quando a gente fala de empatia, é estar presente nas interações, estar presente naquela relação. Muitas vezes a gente está super ocupado e está no telefone, está respondendo mensagem, e a outra pessoa está contando alguma coisa ou está demandando alguma coisa. Então, se a gente quer realmente interagir com esse outro e olhar essa relação, a gente precisa estar pleno e presente, porque aí, a partir daí, eu vou conseguir ter uma escuta melhor. Então, um ponto-chave, quando a gente fala de empatia, é essa escuta empática, a escuta ativa, que é eu ouvir genuinamente. Eu não ouço para contra-argumentar e já para falar a minha opinião, eu realmente vou prestar atenção no que aquele outro está trazendo, para eu, de verdade, entender qual é o ponto de partida dele. Então, a escuta é um ponto-chave quando a gente fala dessa interação empática. O outro ponto é um olhar generoso, que é quase um olhar curioso, né, que eu dou a chance de conhecer aquele outro sempre, toda hora, né? Então eu deixo ele estar, eu não deixo ele ser, né? Então, conheci o Luiz, o Luiz é isso, o Luiz é aquilo, e toda a minha interação com o Luiz vai ser a partir desses meus achismos
em relação a ele. Eu nunca vou deixar ele sair desse lugar. Eu coloquei ele ali, e ali ele vai ficar. E conforme a gente vai interagindo, eu vou tentando só confirmar que o Luiz é aquilo que eu acredito que ele seja. Né? Mas hoje ele tentou me enganar, mas não deu. Eu tenho certeza que na próxima interação ele vai ser assim, ele não vai me escutar, ele vai tomar tal decisão. E isso acontece muito em sala de aula, principalmente. Né? Então, tem os alunos que são super inteligentes, tem os alunos bagunceiros, tem os alunos que são aquilo, são isso, e aí você se relaciona com ele a partir disso. Né? Então, você só convida ele para exercer aquele papel. Você não dá a chance dele poder ser diferente, dele poder estar diferente. E ainda mais falando, né, que o nosso comportamento reflete muito o nosso estado interno, as crianças não têm ainda essa maturidade emocional, e muito de nós adultos não temos, né, de saber o que está sentindo, qual que é o incômodo, o que está por trás de uma atitude que a gente tem. Então, a gente, como adulto, deveria dar essa ferramenta, né, e ajudar a ter esse olhar generoso, convidando o tempo inteiro para uma relação diferente. Um outro ponto é a fala, obviamente, né? Então, da gente falar com consciência, de eu saber, e tem um pouco a ver com o que a gente estava falando aquela hora, Luiz, né, que não é não passando a mão na cabeça, mas se eu entendo o ponto de partida dele, é muito mais fácil construir argumentos e construir coisas que conectem com o que ele acredita, com o que ele está vivenciando, e não ficar falando um monte de coisa que não tem significado para ele. Então, a gente falar com consciência, quando a gente quer estabelecer uma relação empática, é eu realmente me preocupar com esse outro, né, com o que ele vai entender, se ele vai entender determinado exemplo. Às vezes, teve uma oficina que a gente fez que foi muito interessante, foi para uma empresa. Era sobre empatia, mas era de Dia das Crianças, então era esse olhar da empatia das relações pais e filhos. E a gente fez um exercício muito interessante. Eu peguei um texto, um dos primeiros textos da língua portuguesa, no português, né, arcaico, e a ideia era que as pessoas lessem e tentassem entender aquele texto, e obviamente a gente não entendia, né, e foi muito legal a discussão, e uma das mães ela falou, eu outro dia falei com meu filho e fiz lá um discurso de meia hora, dando uma bronca, não sei o quê, e meu filho olhava para minha cara, e a palavra que ela usava, que agora me fugiu, ele não sabia o significado. Então, para ele, tanto fazia o que ela estava falando, né? Então, não atingiu nada aquele discurso. Então, essa comunicação com consciência, essa fala com consciência. Quando a gente quer realmente incluir o outro, a gente precisa olhar, estar presente, ouvir e falar de acordo. Em Portugal, para essa situação dessa mãe, nós temos uma expressão que não sei se usa no Brasil ou não, entrou por um ouvido a 100 e saiu pelo outro a 200. É um pouco assim, não é? Quer dizer que lá dentro não ficou nada, não é? Nada. Entretanto, o Abílio Carvalho também faz aqui assim uma reflexão que desde um mundo do eu, e em que o individualismo foi fomentado de forma quase total, em que a competição é elevada, num mundo em que nas redes sociais cada vez mais vemos utilizadores de imagens falsas, quase os perfis falsos, em que as pessoas se escondem. Será que isso não é falta de empatia de quem nem consigo próprio se sente bem? Muitas vezes a gente tem esses comportamentos, né, com o outro, é reflexo do que a gente sente com a gente. Naquele TED que eu comentei do Dylan, né, ele é uma pessoa pública, enfim, lida com comunicação, com tecnologia, e ele começou a perceber que ele tinha vários haters, e aí o que ele começou a fazer? Ele começou a entrar em contato com esses haters para entender por que ele falou determinada coisa, ou por que ele achava determinada coisa dele, e ele fez um trabalho muito interessante, que ele gravou essas conversas, obviamente, as que foram autorizadas, e a maioria falava de coisas, né, ao longo da conversa, de coisas que eram doloridas para si. Então, realmente a gente tem uma sociedade um pouco doente em termos das relações, né, onde realmente é difícil eu me aceitar do jeito que eu sou, eu tenho que, principalmente, né, no ambiente virtual, que eu posso criar, né, os avatares e posso ser o que eu quiser,
e posso estar sempre bem, estar sempre sorrindo, enfim, realmente você esvazia muito o significado das coisas. Então, essa questão de olhar para si é muito importante, e a gente não tem feito isso, né, de olhar para as emoções, de ter esse cuidado. Uma coisa que a gente tem estudado muito é a questão da saúde emocional, e o impacto disso nas relações. Muitas vezes tem empresas que estão com um ambiente totalmente doente, porque a gente não tem esse espaço de poder falar e de poder se cuidar. Então, obviamente, o virtual, ele ajuda muito a gente criar uma história. Ninguém sabe, né, o que está acontecendo de verdade. Eu posto lá uma foto sempre sorrindo, sempre nos lugares mais bacanas, mas ninguém sabe de verdade o que está acontecendo na vida real. Ok. Fabiana, nós já estamos com 1h15, portanto vamos mesmo caminhar para o fim. Eu ia lhe perguntar se há dos vários recursos, por exemplo, referimos 3 livros. Já falámos do Science of Evil, mas não falámos do poder da empatia. Não sei se não quererá dizer alguma coisa sobre este livro. O Roman também é um filósofo australiano que a gente usa bastante como referência. Ele traz várias reflexões sobre, né, como ser empático, como exercitar essa empatia. Então ele fala muito desse poder imaginativo, quanto a criatividade, né, essa chave da gente poder fazer esse movimento de se colocar no lugar do outro, literalmente, e ele traz alguns insights muito interessantes de coisas práticas, né, que a gente pode prestar atenção no nosso dia a dia justamente para treinar a empatia. Ele é um dos fundadores do School of Life e ele tem uma iniciativa que se chama Empathy Museum, que não sei se vocês receberam já em Portugal, veio para o Brasil em 2018, se eu não me engano, mas é uma caixa de sapato grande, gigante, com vários pares de sapato, onde você coloca, escolhe um sapato, calça esse sapato, coloca um fone de ouvido e ouve a história dessa pessoa caminhando no sapato delas, né? Então é um exercício muito lúdico de empatia, mas onde ele fala muito, e várias iniciativas dele estão pautadas nas relações, o quanto a gente se abre para o outro, e o quanto isso tem um poder muito grande da gente aprender com esse outro, de passear, né, por esse universo que é o outro que a gente desconhece. Ele tem uma outra iniciativa que é a Biblioteca Humana, se eu não me engano, que ao invés de você emprestar livros, você empresta histórias de pessoas. Então você senta com uma pessoa para ouvir a história da vida dela, enfim. Então são exercícios de empatia muito poderosos que a gente dificilmente faz, né? A gente principalmente quem vive nas grandes metrópoles, aqui em São Paulo especificamente, que a gente mal se relaciona, né, com as pessoas nas vias públicas, mas o quanto a gente não dá esse espaço de conversa, não ouve o outro, não faz as interações. Então, e a empatia, para mim, é algo muito poderoso, porque me permite, na verdade, conhecer coisas e referências e abrir o meu mundo, coisas que eu não poderia viver, né? Eu posso viver um monte de experiência, mas eu emprestar os olhos do outro é muito significativo. Isso leva e liga muito bem, e eu agora percebo completamente o encaixe deste documentário do Human, e eu aqui estou a dar só o primeiro volume, há um segundo volume também. E este documentário é fabuloso, porque é isso, é ouvir as histórias de vida, pequenos episódios da vida de pessoas de todas as partes do mundo, nos mais diversos idiomas, e eu não tinha percebido, e agora ouvi-la, entendo de facto como é que este documentário se relaciona com a empatia, porque nós percebermos a história de vida dos outros, não é? Eu acho que a chave da empatia, e aí fazendo todo, né, o link com a questão do cyberbullying,
é humanizar esse outro, né? Então, não deixar que nas minhas interações eu desassocie esse outro do humano que ele é. Porque se eu faço isso, aí tudo bem que ele sofre, tudo bem que eu vou mandar alguma coisa online e todo mundo vai né, criticar e excluir essa pessoa. Então, eu acho que a grande força da empatia é fazer essa conexão do humano que existe entre a gente, e acho que o ponto central eu não preciso gostar de todo mundo, as crianças não precisam se relacionar com todas como se fossem amigos, mas elas precisam se respeitar, e nós, né, como adultos, precisamos nos respeitar também muito, mas o ponto central é o respeito. Ninguém precisa ser melhor amigo, né? Então a empatia ela não vai ser um ponto de tolerância, ela não vai ser um ponto de acordo para as coisas erradas, mas ela é um ponto de respeito às relações. Então, e eu acho que isso é central quando a gente fala nas questões online, em cyberbullying, enfim, todas essas formas de interação. Uhum. Outro livro também que falou foi A Coragem de Ser Imperfeito. Já aqui abordámos também, digamos, alguns desses aspectos, mas não sei se quererá dizer algo especificamente relativamente a este livro. Eu acho que, bom, enfim, sou super fã dela, e esse, para mim, dos que ela escreveu, é o melhor, eu acho que é o mais profundo, né, o mais significativo, porque para mim é o disparador dessa questão da vulnerabilidade nas relações, então só recomendo muito. Ok. E há outro também, mas este já a nível de documentário, que foi a revolução do altruísmo. E eu gostava de perceber a relação entre a empatia e o altruísmo. Boa. Quando a gente fala, né, das nossas relações e pondo as coisas de outra forma, porque é que sugeriu este documentário? Acho que todas as formas, todas as questões, né, e todos esses materiais que a gente separou e com os quais que a gente trabalha, são formas da gente olhar as relações e olhar um pouco da nossa parcela dentro dessas relações, né? Então, é muito fácil eu acusar sempre o outro, eu excluir o outro, e o outro é que tem problema, e não olhar esse meu 50% das relações. As relações são sempre duas partes, com o peso, ouso a dizer, né, igual. Então, quando a gente estuda esses temas, a gente está buscando sempre olhar isso e o que a gente pode fazer para contribuir para relações melhores. Claro que a gente tenta, e pessoalmente, né, falando, porque eu recomendei esse, a gente olha muito como a gente pode se desenvolver. Então, obviamente, tem uma questão muito mais de tolerância, no sentido de que passo a mais eu posso fazer para contribuir. Então, acho que ele traz um pouco dessas reflexões, né, o quanto a gente pode ajudar e contribuir, mas, de verdade, o quanto a gente fazendo esse movimento e se olhando, a gente faz escolhas também, né? Então, as relações, elas, quando você tem essa clareza, você também pode escolher as relações que você tem, sempre com respeito, né? Então, o fato da gente não se relacionar mais com alguém pode ser feito, deve ser feito, né? Porque a gente não consegue ter boas relações sempre, mas ela tem que ser feita com respeito, e isso parte também da gente muito se olhar, da gente se conhecer e ver qual que é o nosso pedaço nisso. Sim, senhora. Ora bem, nós estamos agora já a chegar ao fim. Eu normalmente a terminar costumo fazer as coisas, deixo-lhe uma pergunta, dou-lhe algum tempo para pensar enquanto eu vou apresentar
o convidado da amanhã e o tema que vamos falar amanhã. Luís, não sei se tens alguma pergunta que gostarias de deixar como desafio final para a Fabiana. Não, eu acho que fomos falando do principal, não é? Acho que foi muito interessante, muito esclarecedora. Acho que tocou-se numa série de pontos que são essenciais e para quem trabalha nestas áreas, acho que foi uma excelente ajuda e só temos que agradecer à Fabiana este pedacinho, não é? Este miminho que ela nos deu aqui também de conhecer um pouco o trabalho que eles têm desenvolvido e também deixa pistas para o nosso trabalho cá. E eu acho que é por esta partilha também que crescemos todos, não é? Portanto, e é um agradecimento muito especial à Fabiana, porque acho que foi uma excelente sessão. Uhum. Antes de lhe deixar a pergunta, há ainda aqui assim um comentário que é da Cristiane Parente. A Cristiane Parente é do Brasil e, tanto quanto sei, acho que ainda está no Brasil, apesar também de ter feito o doutoramento aqui recentemente em Portugal, em Educação para os Mídia. E diz, um ponto importante nessa discussão sobre a empatia é perceber que os profissionais da comunicação precisam rever a sua maneira de trabalhar com a área e fazer um mergulho no que ela tem de mais básico, que são as relações e a comunicação, como pôr em comum, compartilhar. Fala-se muito de mídia e esquecemos da comunicação enquanto relação. Não é? Não sei se lhe oferece algum... e obrigado à Cristiane por nos estar a acompanhar e pela sua participação. Não sei se lhe oferece algum comentário, Fabiana. Eu concordo com ela, eu acho que a gente esquece que por trás de tudo isso, e por isso que para mim foi muito fascinante e teve esse casamento, né, entre o digital e o analógico, entre empatia e cidadania digital, é que no fundo a gente como ser humano busca se relacionar, né, então a gente busca ser querido, busca pertencer, busca ser útil e é por isso que é isso que está por trás dos nossos conflitos, e eu acho que realmente assim, os profissionais da área de comunicação precisam muito desse movimento humano, né, de humanizar a comunicação, e não só técnicas para atingir um objetivo, enfim, de massa, mas quem que está por trás, né, quem que é esse outro que vai receber essa informação, e como que a gente pode ser uma ferramenta útil, né, para isso, e não simplesmente de promoção de coisas. Certo. A Júlia Vinhas também está connosco, obrigado por nos acompanhar, diz muito parabéns, gostei imenso, obrigada, nós também agradecemos. E então vou-lhe deixar a pergunta, eu gostava que a Fabiana nos deixasse, assim, digamos, uma recomendação, uma orientação, se só tivesse uma, não é? Como é que nós, como pais e como educadores, professores também, que haverá alguns connosco, podemos de facto fazer uma coisa para que contribua para desenvolver a empatia nos nossos filhos ou nos nossos alunos. Portanto, na realidade são dois, não é? Uma coisa é para os filhos, outra coisa será com alunos, se for um professor. E enquanto a Fabiana vai refletindo sobre essa pergunta, eu vou apresentar a conversa que vamos ter amanhã, dia 3 de outubro, às 21h30 também de Portugal. Vamos ter a Anne Collier, que é uma ativista de direitos da criança e também da cidadania digital, e que eu conheço já desde 2003, e que vai ter uma conversa comigo e com a Sónia Seixas, que a Sónia Seixas também, juntamente comigo e com o Luís, é coautora do livro Cyberbullying, um guia para pais e educadores, e vamos estar a discutir, o tema é The Cyberbullying Discussion, Historical Perspectives from Both Sides of the Atlantic, onde basicamente vamos olhar para a investigação sobre o cyberbullying nestes últimos anos, em uma perspectiva americana e numa perspectiva portuguesa e europeia.
portanto, esta será em inglês, mas se dominam o idioma e se o tema vos interessa, não percam. E depois, no dia 4, vamos ter também uma oradora também dos Estados Unidos, chamada Jill Brown, e também está 20h30, mas na realidade não é 20h30, vou ter que corrigir esta imagem, é às 21h30. Onde vamos falar sobre algo que também tivemos aqui assim a falar, sobre Social and Emotional Learning in a 21st Century Learning Environment. O interessante da Jill Brown é que ela tem um currículo desenvolvido para ensinar estas matérias, para ensinar a inteligência emocional, e vamos ver o que ela, conhecer esse currículo e que ela nos vai trazer. Antes de passar a bola à Fabiana, dar-lhe aqui assim uma série de informações, porque as pessoas têm depois interesse em conhecer o trabalho das pessoas, e eu agora estava aqui assim a olhar para isso, e estranhamente não consegui colocar aqui, portanto vou ter que o fazer depois em comentários, que são, digamos, as formas que as pessoas poderão entrar em contacto, e tenho que fazer isto aqui à medida que vou fazendo. Acreditas, não é? Tens mais fé do que eu. Contigo. É isso mesmo. Estou empático, mas contigo, eu vou deixar. Exatamente. Mas eu vou deixar, se o computador ajudar, os links dos vossos contactos, a começar pelo vosso website, que é carlotas.org. Mas vamos fazer assim, Fabiana, que o computador não está a ajudar. E então, enquanto responde à minha pergunta, assim, que já os devia ter colocado, mas perdi-me nos artigos, e acabei por não colocar aquilo que de facto era o mais importante, e por isso peço-lhe desculpa. E pedir então que respondesse à pergunta, que eu depois, quanto mais não seja, deixarei isto em comentários para as pessoas poderem clicar e visitar e entrar em contacto consigo, não só através do website, mas também da vossa presença em redes sociais. Bom, essa pergunta vale muito, hein, Tido? Uma coisa só é difícil, mas eu acho que é o que falta, né, nas nossas relações como um todo, é a conversa, né? Então, se a gente puder, e aí, na verdade, parece simples, mas não é. Por trás disso tem um monte de coisa. Então, mesmo falando do ponto de vista do educador, né, na sala de aula, do ponto de vista dos pais e responsáveis dentro de casa, a gente estar presente nessas interações com as crianças, com os jovens, conversando, porque é só assim que a gente vai entender o que de verdade está acontecendo, e seja o que está acontecendo no ambiente, né, das relações deles, seja na escola, clube, enfim, mas também o que está acontecendo dentro deles, das angústias, dos medos, né, de tudo isso, porque são fatores que desencadeiam os comportamentos e as reações que eles têm nas interações de vida deles. Então, quando a gente fala de conversa, né, se tivesse uma coisa, é a coisa mais complexa que eu poderia pensar, que na verdade
como a gente se relaciona no dia a dia, tá disposto a essa conversa, de fazer essa conexão, de fazer essa interação, de entender esse universo da criança e do adolescente. Eu entendo do ponto de vista das escolas, eu imagino que em Portugal e qualquer outra parte do mundo não deve ser muito diferente, a sobrecarga dos professores, mesmo em questão do comportamento dos alunos. Então, o quanto é desafiador, tem escolas que tem 30 alunos por sala, né? Então, como é que você lida com crianças tão diferentes, com demandas tão diferentes, e ainda assim consegue criar esse vínculo com eles, que é tão importante para conseguir cuidar dessa relação e cuidar deles, e ao mesmo tempo em casa, né? O quanto a gente tem demandas do trabalho e tem preocupações, e chega e consegue dedicar um tempo para eles, para entender de que forma que a gente pode dar esse suporte emocional e às vezes, né, de ajuda, de tomar alguma decisão junto com eles. Ok. Isto, de facto, o computador não está a ajudar mesmo, e eu vou ter mesmo que depois deixar os vossos links em comentários. Sobretudo era esse que eu estava a tentar deixar aqui, mas que não estava a conseguir, que é o vosso canal de YouTube, cuja visita eu sinceramente recomendo, porque tem uma série de vídeos curtos e muito interessantes que abordam estes temas, e que nos podem ajudar também a trabalhar estas questões da empatia. Já vamos com 1h30, já excedemos largamente, exatamente, já excedemos largamente o tempo, e agradecer a simpatia da Fabiana em estar aqui assim connosco, a partilhar connosco o seu conhecimento. Esperar também que tenha sido do agrado de quem esteve connosco. Agradecer a presença de quem nos esteve a acompanhar até agora. Agradecer-lhe muito a si, Fabiana, foi um prazer estar aqui assim consigo, ouvir os seus ensinamentos. Luís, não sei se tens alguma palavra que queiras acrescentar. Mas queria novamente agradecer à Fabiana. Acho que foi uma sessão muito, até pelo tempo que durou e para as pessoas que estiveram a assistir, foi muito, muito bom e esclarecedor. Okay. E acho que pode ser que nós tenhamos mais oportunidades também de interagir os três. Então, acho que é importante partilharmos experiências. Sem dúvida. Queria agradecer muito o convite, para mim foi uma honra estar aqui com vocês. Sou fã e sigo vocês já há algum tempo, porque realmente o assunto para mim é muito importante e é relevante, então foi muito prazeroso poder compartilhar um pouquinho das coisas que a gente faz e estuda e pensa sobre o tema. Contem comigo em outras oportunidades, enfim, para a gente continuar trocando, que eu acredito muito nessa força do coletivo e da gente, né, trabalhando junto para chegar num objetivo comum. Então, muito, muito obrigada por me receber aqui hoje. Obrigado nós. Sem dúvida. Obrigado nós, Fabiana, e temos uma coisa que nos ajuda a trabalhar em conjunto, que é partilharmos a mesma língua, e esperemos que não só conseguir fazer isso com o Brasil, mas também com outros países com quem partilhamos a língua. Muito obrigado mais uma vez por ter estado connosco. E não esqueçam, amanhã às 21h30 cá estaremos para um novo tema. Muito obrigado a todos por terem participado.